Eu peguei uma figura mais grotesca possível, né? Uns zumbis andando aí no cemitério, né? Para tentar mostrar mais ou menos o que era a igreja de Sardes, a igreja dos mortos-vivos, porque Jesus diz assim: você tem nome de que está vivo, mas estás morto. Amados, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento da igreja. E o primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que existe na igreja crentes mortos e outros dormindo, e todos eles precisam ser despertados. Quando fala de crentes mortos, crentes que estão dormindo, né? Na verdade, crente morto é até um paradoxo, né? Mas na verdade é que ele tem nome de crente, mas está morto. Paulo diz lá numa das suas cartas, lá em Efésios, ele faz assim uma exortação muito grande: desperta, ó tu que dormes. Porque na igreja de Sardes, como na igreja de Cristo hoje, na igreja de Cristo espalhada pela face da terra, há muita gente com nome de crente, há muita gente com Bíblia debaixo do braço, há muita gente dando glória a Deus, aleluia, mas está morto. A igreja de Sardes parecia que era uma igreja normal. Talvez aos olhos das pessoas olhassem lá e viam que as pessoas iam para os trabalhos regulares da igreja, que as pessoas se cumprimentavam, que as pessoas entravam e saíam, mas aos olhos de Cristo, e é isso que interessa, aos olhos de Cristo, aquelas pessoas estavam dormindo, precisavam de um reavivamento em suas vidas. Então nós devemos, amados, olhar para esta carta como um espelho que vemos a nós mesmos. Aliás, eu quero dizer uma coisa: você quer fazer uma boa exegese da Bíblia, você quer ter uma boa hermenêutica da palavra de Deus, entende o seguinte: a Bíblia, ela não é um museu, onde você visita um museu. Quando você vai ver o museu, você diz assim: olha lá o Dom Pedro empalhado, olha lá a cama do Dom Pedro, olha lá Napoleão Bonaparte, olha lá o George Washington. Você não pode fazer isso com a Bíblia, porque você não está contando uma historinha ou mostrando apenas fatos históricos. Na Bíblia, todas as vezes em que nós vemos ali pessoas mortas, eu sou este morto. Quando nós vemos ali aquele homem cego que Jesus cura, eu sou aquele homem cego. Quando nós vemos aquele homem de mão mirrada, eu sou aquele homem de mão mirrada quando eu não sou capaz de fazer nada em prol dos outros. Quando nós vemos o paralítico, quando nós vemos o leproso, eu sou este leproso quando a minha vida ela está em carne viva de pecado. Então a Bíblia é o seguinte, é um espelho. Quando nós olhamos para Pedro e olhamos e dizemos assim: eita Pedro, hein? Negou 3 vezes a Jesus. E você, 300 vezes já negou a Jesus? Eu sou Pedro, você é Pedro. Aquele povo que, quando Jesus entra em Jerusalém, dizia: Hosana, Hosana, o que vem em nome de Davi. É por isso que quando o povo fala, irmãos, esse negócio de marcha, esse negócio de gente gritando, falando, cara pintada lá e tal, eu não dou a mínima para isso. Porque aquele mesmo povo que foi lá dizer Hosana, Hosana ao filho de Davi, uma semana depois, o que eles estavam falando? Crucifica, crucifica. Então esta carta é um espelho que nós devemos também olhar para nós. Amados, o reavivamento é necessário quando há crentes que só têm o nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não
pessoa atinge uma certa idade e faz lá o seu batismo, a água, ela é apenas um sinal externo, é um sinal externo de uma realidade interna. Quando alguém faz a sua profissão de fé, aquele batismo que ele recebe na profissão de fé, amados, se não for acompanhado de uma realidade interna de conversão, pode mergulhá-lo num tonel, pode mergulhar no Rio Jordão, que não adiantou nada. Ele não foi batizado, ele foi molhado, ele tomou um banho. Porque se a realidade externa não estiver sendo acompanhada da fé interior, não adianta nada. De igual forma, a pessoa pode ter o seu nome no livro de rol da igreja, mas se não estiver escrito no livro da vida, não adianta nada. Diante de nós, a pessoa pode estar cumprindo algumas coisas para estar inscrita no livro de rol de membros da igreja, seja metodista, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, mas diante de Deus, ele tem lá os critérios para que o nome daquela pessoa esteja escrito no livro da vida. O cristianismo daquela igreja era apenas nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, mas não de coração, fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Nós evangélicos, nós sempre olhamos para o catolicismo e pudemos ver e constatar, e a própria cúpula da Igreja Católica constata isto, né? Que existe um catolicismo nominal, existe muito católico só de nome. Pois eu quero dizer aos amados que desde lá de Sardes também tem muito crente só de nome. Ele põe o seu terninho no domingo, ele pega a sua Bíblia, põe debaixo do braço, ele dá glória a Deus e tal, tudo conforme com o figurino. Mas a sua postura diante da vida, a sua postura diante de Deus, a sua ética, a sua fé não corrobora aquilo que ele está mostrando no seu figurino. E querem saber de uma coisa, amados? Segundo as estatísticas do IBGE, nós temos hoje no Brasil 26 milhões de evangélicos. Eu não vou falar quantos desses eu acho que são nominais, mas pode ter certeza que é muito grande este número. Fachada, cristianismo de fachada. Por quê? Está aumentando os evangélicos e não está mudando nada no Brasil. Pelo contrário, está piorando. Bancada evangélica são os piores. Sei de histórias que eu tenho vergonha de contar. Tenho vergonha de contar. Sabe por que isso, irmãos? Porque esse é o cristianismo do oba-oba. Eu já falei aqui, e eu imagino, irmãos, que uma pequena perseguiçãozinha no Brasil faria um bem muito grande. Quem não é do ramo ia pular fora logo. Porque desses 26 milhões, eu acho que 22 só querem as benesses do Evangelho, mas não querem a cruz de Cristo. Era assim, aí eu acabei falando, né? Quantos eu acho, né? A causa da morte da igreja de Sardes não era a perseguição, nem a heresia, mas o secularismo ou mundanismo, se você preferir. A maioria dos crentes tinha contaminado suas vestiduras. Então, amados, aquela igreja, ela tinha sido levada de roldão pelo mundanismo. Quando não há mais diferença entre o mundo e a igreja, eu vou dizer, amados, a coisa está muito feia. A igreja morreu. Embora ela tenha nome, ela tenha pessoas, mas quando não se consegue mais distinguir entre uma coisa e outra, hoje em dia você vê, amados, a mesma coisa.
Então as pessoas, elas não precisam mais ser convertidas, basta ser convencidas. E Deus não quer pessoas convencidas de que são isso ou são aquilo. Deus quer pessoas convertidas. E Deus nos diz, amados, que aquelas pessoas, elas tinham contaminado suas vestiduras. Aliás, Jesus lá na frente vai dizer assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Eu diria que desses 26 milhões de evangélicos, também são poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então Jesus aponta aqui 3 condições para o reavivamento dessa igreja de Sardes. Aliás, eu quero dizer, amados, que quando a Bíblia fala de vestiduras brancas, ela está se referindo à pureza, está se referindo a uma fé verdadeira, genuína, a uma postura diante da vida, diante do mundo, que Deus se agrada. Mas quando essas vestes estão manchadas, então significa que nós nos conspurcamos com o mundo. Quer saber o que é conspurcarmos? Por um dicionário, né? Conspurcamos com o mundo, mas nos sujamos com o mundo. Aliás, por falar em vestes, quando o filho pródigo, que estava lá no chiqueiro dos porcos, e caiu em si, caiu a ficha de que ele estava em pecado, ele volta para o pai lhe dá 3 coisas novas. Que coisas foram essas? Anel, vestes, sandália. Muito bem, vocês estão vindo na escola dominical, né? Anel, vestes e sandália. Ou seja, aquelas vestes precisavam ser trocadas, aquelas vestes estavam conspurcadas com os malefícios do mundo. Aliás, tem uma parábola bíblica que fala lá que um grande banquete, de repente descobriram alguém que não estava com as vestes nupciais. Ô irmão, como você entrou aqui? Eu não sei o que é, fora, você não está com a roupa certa. Ou seja, para mostrar que no reino de Deus, as minhas vestiduras precisam ter sido lavadas pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos ver, amados, quais são as 3 condições para o reavivamento. Primeiro, uma volta urgente à palavra. O que é que aqueles irmãos ouviram e deviam se lembrar, guardar e se voltar para isto? A palavra de Deus. Então aqui no verso 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ora, o que eles tinham recebido, ouvido e precisava guardar? A palavra de Deus. Então, a primeira condição para que haja um reavivamento, uma volta a Deus, é a igreja voltar-se à palavra de Deus. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra. E o primeiro sinal de um grande reavivamento que vem de Deus é fome da palavra de Deus. Eu estava estudando esses dias os reavivamentos que houve na história da igreja cristã, desde lá de Lutero, passando depois por Wesley, passando pelo grande reavivamento que houve no país de Gales, no século XIX, alguns reavivamentos que houve na China, no começo do século XVIII e XIX também. Qual a grande característica, irmãos, desse reavivamento? Fome e desejo da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos insistido muito e falado muito: sem a palavra de Deus não há reavivamento. Não dá para ter reavivamento com show gospel. Não existe isso. Nunca existiu. As pessoas precisam voltar à palavra. E lá em Sardes foi a mesma coisa. As pessoas precisavam guardar, lembrar-se daquilo que eles tinham recebido.
doutrinas, dons, milagres, marchas, o reavivamento, ou é bíblico ou não vem de Deus. É por isso, irmãos, que sempre houve muitos enganos nessa caminhada. As pessoas não percebiam que o verdadeiro reavivamento, ele vem da palavra, na volta à palavra. Quando Lutero, por exemplo, a igreja cristã, a única igreja cristã que havia naquela época, né, até 1517, aquelas pessoas tinham abandonado a palavra há muito tempo. Quando vem Lutero, e Lutero começa a inserir ali a visão protestante. O que era a visão protestante? Nada mais, nada menos do que voltar à palavra, porque o povo tinha se afastado da palavra. A cúpula da igreja, o clero da igreja tinha se afastado da palavra. Quando chega Lutero, ele simplesmente apresenta as escrituras, e aí as pessoas então voltavam e sentiam seu coração aquecido e viam que estavam no engano e no erro. Então, esta é uma advertência muito séria. Não confundamos avivamento que vem de Deus com animação, tá? Segunda ordem de Jesus para aquela igreja: uma volta à vigilância espiritual. A igreja precisa ser vigilante contra as ciladas de Satanás. Os crentes devem fugir de lugares, situações e pessoas que podem ser um laço para os seus pés. Então Jesus fala para aquela igreja: vigiar. Vigiar. Nós, irmãos, temos responsabilidade uns para com os outros. Não pense que é só o pastor que tem responsabilidade com a igreja. Não, não tem condições. Nós temos responsabilidade uns com os outros, no sentido de vigiarmos mutuamente, no sentido de estarmos alertando mutuamente, no sentido de estarmos mutuamente buscando a Deus, amando os irmãos mesmo quando eles erram, mas advertindo, mostrando. Quando existe lassidão moral, ninguém liga para nada. Mas quando nós temos interesse em buscar ao Deus verdadeiro, nós vamos nos preocupar com todo mundo. É claro, é óbvio, e aí não é bíblico, né? Fazer como aqueles 3 amigos de Jó que foram lá até ele para apontar o dedo. Não, amados, igreja não é lugar para apontar dedo para ninguém. Por quê? Porque quando eu amo alguém, eu não vou apontar o dedo, mas eu vou chorar por aquilo ali. Eu vou estar desejoso do arrependimento do meu irmão. Eu vou estar desejoso de que ele retorne à sensatez. Então, amados, nós temos uma grande responsabilidade. Nós, na igreja de Cristo, precisamos cuidar uns dos outros, porque existem crentes que estão dormindo espiritualmente, são acomodados, são indiferentes, não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais. Esse é um problema da igreja hoje, da igreja de Cristo hoje. Há muitas pessoas que estão absolutamente indiferentes a tudo. Ir à igreja para muitos é um peso, é uma dificuldade. Por quê? Porque os interesses não estão nas coisas do Senhor. Os interesses estão em outro lugar, estão em outras coisas. Então o evangelho fica sempre em terceiro e quarto lugar. A pessoa diz: não, eu amo a Deus, mas primeiro eu amo isso, segundo isso, terceiro isso, e quarto, eu amo a casa de Deus e o corpo de Cristo. Aí acaba acontecendo o que aconteceu em Sardes. Terceira ordem de Cristo: volte à santidade. A maioria estava vivendo com as vestes manchadas e contaminados com o mundanismo. Amados, esta é a mensagem de John Wesley. Quando John Wesley pregava, ele justamente focava isto: santidade ao Senhor. Os metodistas lá na Inglaterra, no século XVIII, eram conhecidos pela sua busca de santidade. E querem saber de uma coisa, amados? Não é fácil buscar a santidade, não.
É preciso luta contra as nossas tendências naturais. Todas as nossas tendências naturais carnais são problemas para a nossa vida cristã. Se eu não lutar, eu vou me deixar levar por elas. Vai demandar esforço, sim, vai demandar oração, vai demandar leitura da palavra, vai demandar submissão, vai demandar humilhação diante das coisas de Deus. Felizmente, a igreja pertence a Jesus. É Ele que controla a igreja, é Ele que tem autoridade e poder para restaurar sua igreja. Foi Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É isso que dá tranquilidade, amados. A igreja, ela está cercada. O nosso caldo cultural, eu imagino que a igreja é uma esponja. Imagina uma esponja, coloca num balde, tem um caldo ali venenoso, mal cheiroso. Não adianta, a igreja acaba absorvendo muitas dessas coisas. Mas quando eu leio esse verso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu digo: obrigado, Senhor. Porque senão, esta mundanidade invadiria todas as igrejas. Mas não vai invadir, porque eu creio nesta promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Então, a gente vai caminhando, mas tem que vigiar, tem que disciplinar, tem que falar: irmão, levanta a cabeça, olha aí, irmão, cuidado. Você está indo por caminhos escorregadios. Olha, ventos de doutrina, cuidado com isso aí. Olha, você precisa voltar à palavra. Então, amados, nós temos aí uma responsabilidade muito grande. Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito à sua igreja. O problema da igreja de Sardes era a morte espiritual. Só o Espírito Santo pode dar vida e restaurar a vida e transformar ossos secos em um exército. Em que livro que aconteceu isso? Profetiza, ó homem de Deus, sobre esses ossos secos, e eles se transformarão. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Depois vocês leem em casa. Onde Deus vê ossos secos, Ele pode mudar essa história. E Deus tem feito isso no decorrer dos anos, amados. E nós temos de orar: Senhor, reaviva a tua igreja na face da terra. O nosso irmão André, ele vai para Londres. A Inglaterra foi o berço do metodismo. Vá lá ver hoje na Inglaterra, não só o metodismo, mas o evangelicalismo. Já era. Vá ver lá na Alemanha, que foi o berço de Lutero, o luteranismo. Só nome, é igual Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Vá lá ver na Suíça e na França o berço do calvinismo. A França é uma vergonha. A França hoje é um país, amados, que absolutamente deixou-se vencer pelo secularismo e mundanismo. Vocês sabiam que na Copa da França existem algumas juntas de missões evangelísticas que aproveitam esses grandes eventos esportivos para evangelizar? É uma coisa muito bonita, né? Então, Olimpíadas, eles vão lá e evangelizam durante as Olimpíadas. Copa do Mundo, vai lá e evangeliza. Quando teve a Copa da França, esses grupos desembarcaram na França e pediram a ajuda dos evangélicos franceses, claro, né, porque são os anfitriões, para ajudar com a base logística, com pessoas no evangelismo. Sabe o que eles falaram? Nós aqui respeitamos a posição de cada um, e para nós ir lá evangelizar é algo que foge do nosso padrão. Nós damos a igreja para vocês ficarem lá, para vocês dormirem e tal, mas evangelizem vocês. Esta é a visão. Eu vi um pastor
missionário na Áustria. A Áustria é um dos pequenos países ali dos Alpes. Ele, para evangelizar, quando ele ia naqueles conjuntos de prédios, visitar alguém, se ele não podia dizer nenhuma vez ou transparecer que ele estava lá para evangelizar, porque se ele falasse isso, ele era proibido de entrar. Então a Europa hoje é Sardes. Olhando assim, a Europa é protestante. Dinamarca, Suécia, Noruega são países luteranos tradicionalmente. Vai lá ver, não tem mais nada. As igrejas estão virando museus. Deus manda um reavivamento nesses lugares. A palavra diz que devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito, encher-se do Espírito e andar no Espírito. Se Deus não mandar o seu Espírito Santo para levantar os nossos seios, para sacudir quem está dormindo, as coisas vão ficar difíceis. A igreja precisa do Espírito Santo. Finalmente, amados, existe uma promessa. Jesus falou: o vencedor vai receber vestes brancas, símbolo de festa, de pureza, de felicidade. Mas sem santificação ninguém verá a Deus. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. E vou mais. Tem uma frase, eu achei engraçado, que diz assim, viver com os santos no céu, oh glória. Viver com os santos aqui na terra, bom, aí é outra história. E quem não convive com os santos aqui na terra, não vai conviver com os santos no céu. Não adianta. É engraçado, né? Quem não gosta das coisas de Deus aqui na terra, vai querer ir para o céu. Quem está interessado em tantas coisas aí, e Deus está na sua lista de prioridade, vai querer morar no céu na eternidade com os anjos de Deus, com o seu povo, com o povo de Deus? Não vai. Então, amados, é preciso voltar, voltar as nossas vidas, os nossos olhos para a palavra de Deus e para o Espírito Santo dar nova vida para nós. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nesta vida, não terão seus nomes escritos no livro da vida. Há um grande livro, é uma questão simbólica aqui, tá, irmãos? Mas há um grande livro no céu, onde Deus escreve o nome daquele e daquela que confessa o nome de Cristo, aquele e aquela que não se envergonha do seu nome. Estes terão seus nomes confirmados no livro da vida. Jesus disse assim: aquele que confessar o meu nome aqui na terra, eu confessarei o seu nome diante do Pai. Aquele que se esconde aqui na terra, tem vergonha de confessar a Cristo aqui na terra, Jesus Cristo também se envergonhará de nós lá no céu. Irmãos, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa dizer: olha, vamos para a igreja. Olha, você precisa conhecer o meu Deus. Olha, você precisa conhecer a minha igreja. Porque a igreja, irmãos, é aquele lugar assim que é ideal para as pessoas ouvirem de Deus, conhecerem a Deus. Se nós não abrirmos a boca, muita gente vai morrer e Deus vai cobrar isso de nós. Lá em Ezequiel diz assim: ó povo de Deus, eu constituí vocês como atalaia. Sabe o que é atalaia, amados? Atalaia é aquele soldado que fica no alto da muralha. As cidades eram fortificadas e cercadas. O atalaia ficava olhando assim, se o inimigo chegava, ele avisava, tocava uma trombeta. Deus nos constituiu atalaias. E diz lá em Ezequiel o seguinte: se você ver alguém pecando e errando, e avisar e não avisar esta pessoa do seu pecado, requererei de ti o sangue dessa pessoa. Amados, talvez a gente tenha na nossa família pessoas nessa condição.
Talvez nós tenhamos amigos queridos nessa condição, mas a nossa boca, ó, fechadinha. Outro dia eu dizia, lá na nossa classe, lá da escola dominical, alguém colocou: não, meus filhos são casados, tal, se afastaram da igreja, tal. E eu disse: irmã, você precisa dizer que as coisas não estão bem, porque dizer assim, não, eles estão bem, estão vivendo. Não, você nunca pode dizer que as coisas estão bem se a pessoa estiver longe de Deus. Você tem que advertir. Você é atalaia, você tem autoridade como pai, como mãe, para advertir. Não é que você vai ser um chato ou uma chata, mas você vai pontuar sempre. Quando você vê seu filho, sua filha crescendo na vida, alcançando diplomas, galgando profissões, você vai falar: puxa, que coisa maravilhosa. Mas você deve isso a Deus, hein? Vai agradecer a Deus na igreja, volta para Deus. Não deixa, amado, não deixa a coisa esfriar, porque se você esfriar, não colocar ali o seu dedo na ferida, as pessoas vão viver e achar que está tudo bem, e não está. É responsabilidade nossa. Se nós amamos as pessoas, nós temos que dizer sempre para elas: você está errado, você está descendo ladeira abaixo, isso aí não vai terminar bem, você precisa voltar para Deus. E a gente tem bastante pessoas na família nessa condição, e a gente tem também amigos e amigas nessa condição. Finalmente, amados, nosso nome pode constar no registro de uma igreja sem estar no registro de Deus. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. O que importa é o nosso nome estar no livro da vida. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Amém. Espero que sim, né? E que também não seja apagado depois, né? Né? Que fique lá o nosso nome no livro da vida. Que o Senhor nos abençoe. Olha, eu não queria ser da igreja de Sardes, não. Eu não queria ser um zumbi, não. Eu não queria ser alguém: olha, parece que ele está vivo, ele respira, ele vai no shopping, ele trabalha, mas é um morto. Tem muita gente, espiritualmente falando, está assim. Respira, o coração bate, mas está na UTI da fé. E isso, irmãos, é muito triste. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, grupo de louvor, por favor. A música que o pastor pediu. Eu acredito que seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse mesmo. Que é o mesmo hoje. Foi
assim: